Bom dia, a paz, bom dia, Vi, bom dia, Luana, paz, Ana Cristina, paz, a paz do Senhor, a paz seja convosco, com sono hoje, dormi muito tarde ontem, mas vamos. Bom dia, Miriam. Bom dia, Gabi. Paz. Estão me escutando bem, né? Hoje o microfone tá ligado. Hoje o micro tá ligado. Deixa eu encaminhar lá no grupo. Bom dia, Dani. Paz do Senhor. Então vamos estudar o Neemias, porque é um pouquinho longo. Dormir tarde, porque a gente vai correr, demora a desacelerar de noite. Isso que é ruim à noite, né? Mas deu pra dormir 4 horas, tá bom, né? Vamos finalizar amanhã já. A gente finaliza. E depois descansamos para a próxima. Amém? Você viu que teremos aí os 40 dias de milagres, que são devocionais diários. Vou fazer live dos devocionais. Só que daí eu vou fazer live 6 horas da manhã. E daí já vamos embarcar na jornada de Daniel, hein? Estudar Daniel também. Vamos fazer a jornada aí de jejum, matar nossa carne, 40 dias mais a jornada de Daniel. A gente faz o jejum de Daniel 21 dias e já continua no 40 dias. Vamos embora. Vamos porque Deus pede. Amém? Bom dia, Cássia, paz do Senhor, agora que eu vi ali. Vamos orar então, quem for entrando, senão demora muito, daí a gente atrasa muito. Amém? Então vamos lá. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, entramos agora, Senhor, na Tua presença. Pai, derrama Tua unção sobre este estudo. Nos dá, Senhor, revelação da palavra, Pai, Espírito Santo. Abre nossas mentes agora, Senhor, nesta manhã. Abre nosso coração, nos dá sabedoria do céu, discernimento espiritual, Senhor. Que o Senhor possa tocar essas vidas que estão assistindo agora essa live e que ainda vão assistir, ó Pai. Que o Senhor possa fazer a Tua obra em cada coração, em cada família, em cada casa, Senhor. Espírito Santo, desce, Senhor. Desce com o Teu consolo, ó Pai, consolando essas pessoas nesta manhã, ó Pai. Nos revela, Senhor, a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que o Senhor possa, Senhor, bradar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Bom dia, Elaine. Então, Neemias capítulo 12. Nós vimos que é um capítulo muito bonito. Ele é um capítulo que mostra que depois da reconstrução chegou o momento de dedicação, olha só, dedicação, da gratidão e da celebração. Então, o muro, ele estava pronto para Neemias, mas Neemias, ele não tratou a conquista como algo comum.
Então presta atenção, o muro ele estava pronto, mas Neemias ele não tratou a conquista como algo comum. Ele reuniu o povo, os sacerdotes, os levitas, os cantores e os músicos para reconhecer que aquela vitória vinha de Deus. Olha que bonito. Para reconhecer que tudo que ele viveu vinha de Deus. E isso é muito bonito, né, nesse estudo hoje. E o nosso tema hoje é: toda conquista deve ser devolvida a Deus em forma de gratidão. Amém? Toda conquista, esse é o tema. Toda conquista deve ser devolvida a Deus em forma de gratidão. E nossa frase de hoje é: o que Deus nos ajuda a construir precisa ser consagrado a Ele. Amém? Que lindo isso e que frase importante. Tudo que Deus constrói na tua vida tem que ser consagrado a Ele. O que Deus nos ajuda a construir precisa ser consagrado a Ele. Essa é a nossa frase de hoje. E para a gente dar início aqui, amém? Isso aí. Neemias 12, ele mostra que a conclusão de uma grande jornada e o povo havia enfrentado oposição, ameaças, lembra no começo? Cansaço, injustiça, crítica e tentativas de distração, né? Lembra de tentativas de distração? E mesmo assim, os muros foram reconstruídos. Amém? O que eu não esqueço desse capítulo é você não pode parar. Estou fazendo uma grande obra. Lembra? Não podemos parar. Estamos fazendo uma grande obra. E agora Jerusalém ele não estava apenas protegida, ela estava sendo restaurada espiritualmente. E Neemias, ele entendeu que não bastava terminar a obra. Era necessário dedicar a obra ao Senhor. E essa é uma lição muito importante para nós. Não basta pedir ajuda a Deus no começo, amém? Lá no começo, e esquecer que dele, né? Esquecer que dele a vitória chega. Não basta pedir ajuda no começo e esquecer-se dele quando a vitória chegar. Amém? E muitas vezes a gente esquece daquilo que Deus entregou em nossas mãos. E há pessoas que oram durante batalha, mas quando vencem aquilo, porque Deus ele vai dar vitória, mas quando vence aquilo, deixa de agradecer. Esquece da onde veio. E Neemias ele nos ensina a reconhecer que toda conquista, todo trajeto, toda restauração, toda porta aberta precisa ser colocada diante de Deus. Amém? E a hora que eu estava vendo isso, e é muito real, né? Porque tem pessoas que você já, assim, a gente, isso daí é humano, é carnal, né? Por isso que a gente tem que estar debaixo da palavra de Deus, porque muitas vezes é aquela coisa, né? Não esqueça de onde você veio, não esqueça de onde Deus tirou, porque muitas vezes o orgulho sobe, né? E a gente esquece de agradecer a Deus, porque às vezes a gente começa, né? Lá de baixo, Deus vai, né, reconstruindo a gente. Aí tem gente que vem falar pra gente, não esqueça de onde Deus tirou, né? E isso é muito importante, porque a vitória que não produz gratidão pode produzir orgulho, tá? Então, muitas vezes, Deus, ele tira a gente de lugares que a gente não imagina. Deus, ele dá crescimento na nossa vida. Mas se a gente não lembrar que é para Ele, por Ele, vai gerar um orgulho. Aí que vem, né, aquela pessoa orgulhosa, né, que às vezes sobe aquele orgulho, produz aquele orgulho, e isso é horrível, isso é mal, porque
a gente pode cair de novo. Então a gente tem que lembrar que a vitória, a gente tem que agradecer. A vitória vem, a vitória chega. Mas nós temos que lembrar de agradecer a Deus, porque é tudo para Ele. E ali em Neemias, Deus ele registra aqueles nomes. Nós vimos, né? Todos aqueles nomes ontem. E hoje ainda tem uns nomes até aqui, o capítulo 26. Do 1 ao 26 ele fala, o capítulo começa apresentando uma lista dos sacerdotes. Ó. Esses são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro. Zorobabel, filho de Selatiel, e assim por diante. Também os levitas, sacerdotes e todos eles ali. Eu não vou ler todos aqui, senão a gente perde muito tempo. Mas ali tá aqueles nomes, Deus lhe registra aqueles nomes que servem. E mais uma vez, nós podemos ter a impressão de que são apenas nomes difíceis de ler, né? Como a gente já falou, porém cada nome ele representa uma pessoa que participou da obra de Deus. Aqui é cada nome que participou da obra de Deus. Para nós é difícil, nós não imaginamos, não passa na nossa cabeça esses nomes diferentes, mas para Deus é importante. E os sacerdotes e os levitas, eles tinham essa responsabilidade específica dentro da vida espiritual do povo. E eles ensinavam a palavra, cuidavam da adoração, serviam no templo e ajudavam o povo a manter a sua aliança com Deus. Olha só a importância desses nomes na Bíblia. Amém? E o que nós podemos aprender com isso? O que aprendemos com isso? Que Deus, ele não vê apenas pessoas, né? Deus não vê apenas as pessoas que aparecem. Ele também vê quem trabalha em silêncio. Foi o que nós vimos ontem, né? Trabalhando em silêncio, quietinha. Ele conhece quem ora, ele conhece quem prepara, ele conhece quem organiza, ele conhece quem limpa, ele conhece quem recebe, quem canta, quem ensina, quem intercede. Deus, ele conhece. E talvez nós, ou muitas pessoas, não saibam o que você faz para Deus, mas o céu sabe. E mais uma vez Deus fala isso hoje na palavra, né? Ontem nós vimos isso e hoje Deus está falando isso de novo. Deus, ele conhece quem faz. O céu sabe o que você faz. Deus conhece o nome de quem serve, mesmo quando ninguém percebe o seu trabalho. Amém? Lembre-se, não é só na igreja, não é só, né, dentro do seu trabalho, são em todos os lugares. Aonde você estiver falando o nome dele, servindo para ele, fazendo para ele, ele está lhe vendo. E não devemos hoje, servir para receber aplausos. Amém? Lembre-se disso. Não fique esperando servir para receber aplauso de pessoas. Não devemos abandonar uma função apenas porque não estamos sendo reconhecidos. Amém? Muitas vezes nós queremos abandonar o nosso cargo porque nós queremos reconhecimento de pessoas. A nossa recompensa vem de Deus. Há pessoas que querem o microfone, mas não querem o serviço. Amém? Querem ser vistas, mas não querem pagar o preço da fidelidade. Às vezes você olha uma pessoa lá no auge, né? Toda ali em cima do altar, com aquela unção e tal. Mas você já parou para pensar qual é o preço que ela está pagando para estar ali? O preço da fidelidade é choro, tá? É choro. E Neemias 12 mostra que cada função tinha um valor. Então, muitas vezes nós queremos, às vezes, estar em alguma função de alguém que não é para nós, mas tudo tem um preço por trás. E Neemias 12 mostra aí, cada função tem um valor. Amém?
Nós vimos que cada pessoa tem uma função dentro da obra de Deus. E nós temos que se colocar no nosso lugar onde Deus nos colocou. O Senhor quer que eu permaneça fiel, mesmo quando ninguém estiver olhando. Guarda isso com você. O Senhor quer que eu permaneça fiel, mesmo quando ninguém estiver olhando. Amém? É difícil? Lógico que é difícil. Não é fácil. Mas o Senhor pede isso para você. Permaneça fiel, mesmo quando ninguém estiver olhando. E ali do 12 ao 27, que nós vamos ver aqui, no capítulo 12, 27, a dedicação das muralhas. Chegou o dia da dedicação dos muros. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuravam os levitas em todos os lugares onde estavam morando para fazê-lo vir a Jerusalém, a fim de que fizesse a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. A palavra dedicação, aqui na Bíblia, ela traz a ideia de separar algo para Deus. Reconhecer que pertence a Ele e consagrá-lo ao seu propósito. Amém? O muro havia sido construído pelas mãos do povo, mas a vitória havia sido dada por Deus. Por isso, eles não fizeram apenas uma comemoração humana, eles realizaram um culto de gratidão. Amém? Olha só que bonito. E tudo que Deus coloca em nossas mãos precisa ser consagrado a Ele. Amém? Tudo. Então, a dedicação das muralhas. Coloca aí, lembre-se dessa palavra. A dedicação, ela traz a ideia de separar algo para Deus. Você precisa dedicar. E isso para nós hoje. Tudo que Deus coloca em nossas mãos, o que é? A nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério, os nossos projetos, os nossos dons, todos nós temos dons, amém? Nossos relacionamentos e nossas conquistas. Não devemos dizer, eu consegui sozinho. Não. Nós devemos dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Amém? Até aqui o Senhor me ajudou. Você precisa reconhecer isso. É essa dedicação que Deus quer. Até aqui o Senhor me ajudou. E quando reconhecemos que a vitória veio de Deus, não usamos a conquista para a nossa glória. Amém? Neemias, ele poderia ter recebido todo o reconhecimento, porque foi ele quem liderou a reconstrução. Amém? Mas não, ele não colocou o próprio nome no centro da celebração. Ele colocou Deus no centro. Amém? Quero que você entenda isso, que tudo que Deus tem reconstruído na sua vida vai ser para a honra e glória dele. E ele precisa estar no centro. Ele precisa fazer igual Neemias, colocar Deus no centro. Tudo que você for falar, você falar, é tudo para Deus, porque foi Ele que fez isso. A minha gratidão ao Senhor. E quando algo dá certo em sua vida, qual é a primeira reação? Qual que é a primeira reação? Você agradece, você testemunha, você reconhece a mão de Deus, ou pensa apenas na sua própria capacidade? Amém? Qual que é a sua primeira reação quando Deus te dá algo, Deus te faz reconstruir, Deus te dá a vitória? O que você faz? O quê? Você fala dele, você continua agradecendo, você testemunha, porque Deus ele gosta que a gente testemunhe. Amém? Por isso que tem culto de ação de graças na igreja, para testemunhar aquilo que Deus fez, porque as pessoas precisam saber que a tua vida
ali o centro é Deus. E Deus ele quer que você testemunhe. Você reconhece que foi a mão de Deus. Amém? E o Senhor, tudo o que tenho e tudo o que sou pertence a ti. Você precisa lembrar disso. Que tudo que você tem, tudo que eu tenho e tudo que sou pertence a Ele. Tem pessoas que esquecem disso, é igual a gente que já estudou. Muitas vezes recebemos, Deus ele dá a vitória, ele dá o milagre. Mas depois nós se afastamos, né? Como nós vimos já no estudo. Nós esquecemos de continuar fazendo o que a gente está fazendo. Orar, jejuar, buscar, é o tempo todo. Amém? A dedicação, ela é feita com alegria. Ela foi feita com alegria, que mostra. Do 27 ao 29. Lá no 28, reuniram-se os cantores, tanto da campanha, da campina, dos arredores de Jerusalém, como dos aldeias dos netofitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os levitas foram chamados para celebrarem com alegria ações de graças, cânticos e instrumentos. Então não foi uma cerimônia fria, não foi uma reunião sem vida, foi um momento de celebração. E aquela alegria não era superficial, ela vinha da lembrança de tudo que Deus havia feito. Amém? E eles lembravam os dias em que Jerusalém estava destruída. Lembravam-se dos muros derrubados. Lembraram-se das portas queimadas. Lembravam-se das ameaças dos inimigos. E agora estavam olhando para uma cidade reconstruída. Amém? E quem se lembra onde Deus o tirou, tem motivos para adorá-lo. E isso é muito lindo. Eu falo, aonde eu vou, eu falo. Eu sei de onde Deus me tirou. Por isso que hoje, aonde eu vou, eu falo dele. Tudo no meu trabalho, na minha vida, hoje é Deus 24 horas. Quem me conhece sabe. Antes eu não era assim, mas hoje eu sou assim. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei do cativeiro que eu já tive. Eu sei do cativeiro que Deus me tirou. Por isso que eu não me canso de fazer as coisas hoje para Deus. Por isso que a gente já termina uma coisa, já embala em outra. Porque não podemos parar. Amém? E talvez ainda você não tenha chegado aonde deseja, mas já não está onde estava. Amém? Às vezes você não chegou aonde você quer chegar com Deus. Você ainda não teve a sua vitória, a sua resposta. Mas pare para pensar que você já não está onde você estava antes. Que Deus já está aí trabalhando, só de você buscar Ele. Mas você já não está onde estava. Amém? E há coisas que Deus já restaurou. Se você parar para pensar, já tem coisas que Deus já restaurou, há batalhas que Ele já lhe fez vencer, há portas que Ele já abriu e há livramentos que talvez você nem tenha percebido. Deus Ele já fez. Amém? E nós precisamos começar a reconhecer isso. Porque tudo é a mão dele, tudo é livramento. Amém? A gratidão, ela nasce quando olhamos para trás e percebemos o quanto Deus já fez. Então, olhe para trás hoje, você aqui hoje nessa live. Deus te trouxe até aqui hoje, em Neemias 12. Lembre-se lá do Neemias 1, ou então lá de Atos, quando a gente começou nossos estudos. Lembre disso. A gratidão nasce quando a gente olha para trás e percebe o quanto Deus já fez. A gente precisa sempre, por isso que eu falo para vocês, escrevam.
Escrevam suas orações, escrevam seus pedidos, escrevam as vitórias também. Não esqueçam de escrever as vitórias também. Eu amo escrever as coisas que eu recebo, porque eu gosto de lembrar, porque Deus falou e Ele cumpriu. Escrevam, porque escrever a gente não esquece, porque você vai olhar e falar, olha só, eu tinha até esquecido que eu tinha pedido isso, e Deus já trabalhou, e eu nem percebi, porque as coisas de Deus são tão detalhadas que a gente esquece. A gente esquece que Deus ele é um Deus de detalhes. Deus ele não faz as coisas de qualquer jeito, por isso você não pode fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. Amém? Eu estava pensando nisso ontem. Gente, eu tenho um ranço de fazer as coisas de qualquer jeito. E hoje, as pessoas fazem as coisas de qualquer jeito. Eu tenho um ranço disso. Sabe? Tudo que vai fazer. A pessoa vai treinar, treina de qualquer jeito. Vai fazer não sei, vai fazer qualquer coisa, treina de qualquer jeito. Isso me dá um nervo. Eu não gosto disso porque Deus ele é tão detalhista com a gente, Ele é tão, sabe, Ele é tão assim pontual com a nossa vida. Por que você faz as coisas de qualquer jeito para Deus? Sabe? Você acha que Deus vai te entregar algo de qualquer jeito? Então entregue para Deus também o seu melhor. Dê o seu melhor para Deus e tudo que você for fazer na sua casa, na sua vida, tudo. Vai fazer um serviço, vai lavar uma louça, vai, sei lá, fazer qualquer coisa. Faça o melhor. O melhor. Hoje nós estamos precisando de pessoas para fazer o melhor, porque, gente, Deus que me perdoe, mas tem gente que você percebe a má vontade, faz as coisas de qualquer jeito, tá ali, sabe, na cara. E isso, sabe, você acha que isso agrada a Deus? Fazendo as coisas de qualquer jeito? Não, gente, vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Vai fazer alguma coisa? Faz bem feito. Vai jejuar? Jejua bem feito. Né? Não faz as coisas pela metade. Não faça as coisas, não, vou fazer aqui de qualquer jeito. Não, você quer que as suas bênçãos venham de qualquer jeito também? Você ia gostar que Deus entregasse para você? Vai esse pouquinho aqui, ó, esse jeitinho aqui tá bom. Pelo amor de Deus, né? A gente precisa ser dedicada. Olha só, dedicação. A palavra dedicação hoje, ela veio para nós aqui, ó, se dedique, dê o seu melhor para o Senhor. Porque Ele vai dar o melhor sempre para você. Deus nunca vai entregar lixo para você. É nós que temos que entregar o melhor para Deus. Amém? E muitas vezes ficamos tão focados no que ainda falta que deixamos de agradecer pelo que já foi conquistado. E Neemias 12, ele nos convida a parar e celebrar. Pare e celebre. Não é uma celebração baseada em luxo, em aparência, não é isso. Mas uma celebração baseada na fidelidade de Deus. Amém? Fidelidade. E antes da celebração, houve purificação. Amém? Ali no 30, os sacerdotes e os levitas purificavam a si mesmos e depois purificavam o povo, os portões e a muralha. Antes de dedicar os muros, eles passaram por um processo de purificação. E isso é muito significativo. A adoração não era apenas música. A dedicação não era apenas festa. Havia santidade. Olha só, havia santidade. Essa palavra ela é forte, né? Eles entenderam que não poderiam oferecer algo a Deus de qualquer maneira. Olha só, eu já falei antes isso e já estava aqui para mim falar. Entenderam que não poderia oferecer de qualquer maneira. Olha só. Deus, ele não quer apenas a nossa música. Ele quer o nosso coração. Deus, ele não quer apenas a nossa presença no culto. Ele quer o quê? Uma vida entregue. Então, podemos cantar bonito e ainda assim estar longe de Deus. Podemos pregar bonito? Sim. Servir, liderar, trabalhar, mas precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Amém? Não podemos esquecer disso. E antes de Deus receber o que fazemos,
ele deseja tratar quem somos. Amém? E a purificação mostra que precisamos examinar o coração. Então, grifa aí, os sacerdotes, os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e as muralhas. Grifo 30 aí, a purificação mostra que precisamos examinar o coração. E agora pare e pense, há algo que precisa ser confessado? Há alguma mágoa? Há orgulho? Há desobediência? Há alguma área que não foi totalmente entregue? Olha quantas áreas a gente precisa analisar. E a verdadeira celebração, ela começa com arrependimento e santidade. Fala Deus, né? Deixa eu grifar o meu 30 aqui, porque eu não grifei essa parte. Amém? Porque depois eu gosto de jogar aqui na Bíblia. Então, a verdadeira celebração começa com arrependimento e santidade. Não adianta ter muros restaurados e um coração ainda contaminado. Jesus, glória a Deus. 2 grandes grupos caminhavam sobre os muros. Ali do 31 a 40 vai falar que então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre as muralhas e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Seemias, Jeremias e também alguns dos sacerdotes com trombetas. Vamos ler até aqui. Neemias, ele organizou 2 grandes grupos de louvor e ação de graça. Então, um grupo seguiu em uma direção e o outro seguiu na direção oposta. Os 2 grupos caminhavam sobre os muros e depois se encontraram na casa de Deus. Amém? E essa imagem, ela é muito poderosa. Que antes os inimigos, eles zombavam dos muros. Tobias, lembra de Tobias? Chegou a dizer que se uma raposa subisse sobre ele, os muros caíram. Lembra desse zombamento de Tobias? Eu lembro, lá no começo. Agora, não havia apenas uma raposa sobre os muros. Havia grupos inteiros caminhando, cantando e adorando. Então, aquilo que o inimigo disse que não permaneceria, olha só, que não permaneceria, agora sustentava uma multidão. Amém? Vocês lembram disso? Então, aquilo que o inimigo disse que não permaneceria, agora sustentava uma multidão. E o que isso traz para nós hoje? O lugar da sua vergonha, ela pode se tornar o palco do seu testemunho. Amém? E isso é muito real, né, gente? Quem nunca, né? O lugar da sua vergonha pode se tornar o palco do seu testemunho. Então, a área em que disseram que você não conseguiria, não poderia, né? Você não vai vencer, não, você não vai fazer isso, você não vai conseguir fazer aquilo, né? Tem áreas, né, que ainda tem pessoas que podem enxergar isso. Poderá ser exatamente onde Deus será glorificado. Quem nunca, né, já não recebeu uma afronta? Mas é ali que Deus nos exalta e é ali que Deus vai ser glorificado. Então, aqueles muros eram a prova de que a palavra do inimigo havia falhado. Olha só, gente, que poderoso. A gente lembra do começo. Tobias zombando, né? Falando. Aí, hoje, lá no final do capítulo, no 12, ali é a
prova de que a palavra do inimigo falhou. Então, lembre-se, nós, somos tentados, muitas vezes queremos ser envergonhados, mas ali, muitas vezes, onde o inimigo tem te envergonhado, vai ser a prova da palavra de que o inimigo caiu. E Deus faz, gente, Deus faz. Eu amo as viravoltas da vida. É aquela frase, o mundo dá voltas. E quando o mundo dá voltas, o trabalhar de Deus vem. Deus, ele transforma o lugar de zombaria no lugar de celebração. Amém? E talvez alguém tenha dito, você não vai conseguir, isso não vai durar nada. Tem um ranço de quem fala isso não vai durar. Você não tem capacidade, esse projeto vai fracassar, você nunca será restaurada. Mas quando Deus está no propósito, a opinião do inimigo não determina o final. Olha só, pega essa palavra, lembre-se de Neemias, quando vinham essas frases, você não vai conseguir. Lembra de Neemias, isso não vai durar. Você entra na academia, vem um Satanás e fala, quero ver quanto tempo vai aguentar. Sempre tem uma, Sempre tem um familiar amado para falar. Ai, você não é capaz disso. Imagine começar a correr. Quero ver quanto tempo vai durar. Gente, eu vejo isso, eu vejo. Amém? E hoje declare isso. Eu caminharei sobre aquilo que um dia tentaram usar para me envergonhar. Amém? Deus, ele faz a vergonha ser o nosso altar de testemunho. Eu caminharei sobre aquilo que um dia tentaram usar para me envergonhar. Lembre de Neemias quando vier frases de fracasso na sua mente. Neemias chegou até o fim. Lembre que ele teve Tobias envergonhando ele, falando lá que até uma raposa derruba esse muro aí. Lembra? Eu lembro. Aí, agora ele tá ali, falando para você que vai ser o teu altar, onde Deus vai te exaltar ali e mostrar que o inimigo caiu mais uma vez. Mais uma vez o inimigo é envergonhado, mais uma vez ele vai cair, ele está derrubado. Amém? Com Deus, gente, com Deus a gente passa pelas provas. Às vezes Deus vai te jogar dentro da prova, dentro do problema. Mas é dentro do problema que ele vai te livrar. Porque você fala, ai Deus, por que eu tô aqui? Senhor, por que o Senhor me jogou? O Senhor falou que ia me livrar. Calma, segura. Que Deus ele livra a gente dentro do problema. Porque dali vai sair testemunho, vitória e ensinamento ainda para a tua vida. Eu sei que é difícil, lógico que é. Todo mundo passa. Não pense que ninguém está livre. Ninguém está livre dos fracassos da vida, das derrotas da vida. Mas com Deus a gente vence. Mas nós precisamos buscar santidade e arrependimento. Porque é isso que Deus quer de nós. E a celebração, ela era coletiva. Os dois grupos do louvor não estavam separados por competição. Olha só. Eles tinham funções diferentes, caminhavam por direções diferentes, mas encontraram-se no mesmo lugar. E isso mostra o quê? Unidade. No reino de Deus não deve haver disputa sobre quem aparece mais, quem canta melhor, quem prega mais ou quem tem mais reconhecimento. Todos estavam celebrando a mesma vitória. Amém? Todos. E o corpo de Cristo, ele precisa aprender a celebrar a conquista do outro. Quando uma irmã vence, nós vencemos com ela. Quando alguém cresce, nós precisamos celebrar com ela. Não precisamos sentir inveja. Quando Deus usa outra pessoa, não significa que ele se esqueceu de nós. Amém? E isso é um ensinamento muito forte, porque a gente tem que estar
em espírito com Deus, para a gente entender que quando alguém cresce, a gente precisa entender que Deus está usando aquela pessoa. Não significa que às vezes a gente pensa, a gente é carne. Nossa, aquela pessoa já está lá e eu tô aqui ainda. Quem nunca passou esse pensamento na mente? Ai, Deus já está exaltando ela lá e eu tô aqui ainda. Filha, não chegou o seu momento ainda, tá? Cada um tem sua rota, sua história, seu processo. Você não sabe das coisas que aquela pessoa viveu. Então, nós não podemos enxergar com esses olhos. Nós temos que olhar para o crescimento do próximo e entender: eu estou no processo e no caminho, o meu ainda vai chegar. Amém? Porque cada um tem um processo, cada um tem uma fidelidade com Deus. Cada um jejua de um jeito, cada um faz de um jeito. Tem coisas que Deus ainda quer nos tratar e não é o seu tempo ainda. Só que se a gente ficar olhando com esse olhar, Deus já não vai entregar a vitória. Né? Aí tem uma invejinha, né? Tem um sentimento de inveja, porque se você olha o teu irmão, quando você vê alguém que vence, nós precisamos ir lá e vencer com ela. Desejar, né? Olha só, ela venceu. Agora, se você já vem com um sentimento de inveja no fundo, você precisa ser tratado ainda com Deus. Ainda precisa de tratamento. Por isso que Deus ainda não tirou, às vezes, do lugar que você precisa sair. Porque o sentimento de inveja, gente, é um sentimento horrível. É um sentimento de demônio puro. Sentimento de inveja, não tenha. Olha para o próximo, olha a conquista do outro com um olhar de amor, com um olhar de, olha só, ela conseguiu, ela venceu. Agora, se você ficar olhando para a vitória do outro, pensando, ai, nossa, a minha não chegou ainda, Deus vai manter você no lugar, não vai sair. Sinto muito, você precisa ser tratado ainda. Amém? O sentimento de inveja é horrível e isso hoje é muito alto. Deus, ele não quer isso de nós. Quem entende o reino não compete, coopera. Amém? Quem entende o reino não compete, coopera. E Neemias não estava tentando provar que era mais importante que os sacerdotes, os cantores. Os cantores não estavam tentando ocupar o lugar dos levitas. Cada um fazia a sua parte e juntos glorificavam a Deus. Amém? E a alegria foi ouvida de longe. Neemias 12, ali o 43 fala isso, ó. Cadê o 43 aqui? Até grifei. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegravam, pois Deus os havia enchido de alegria. Olha só, enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegravam, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Grifo 43 aí, que lindo. Amém? Esse é um dos versículos mais lindos do capítulo. A alegria de Jerusalém foi ouvida de longe. Não era uma alegria escondida, não era uma adoração tímida. Era uma celebração tão intensa que alcançou lugares distantes. Amém? E Deus os alegrara com grande alegria, que é o que fala ali. A fonte daquela alegria não era apenas o muro, a fonte era Deus. Amém? A fonte era Deus, não eram os muros, era Deus. E existem conquistas materiais que não conseguem preencher o coração. Uma pessoa ela pode ter dinheiro, bens, reconhecimento e ainda se sentir vazia. Mas quando a alegria vem de Deus, ela permanece até os tempos difíceis. Amém? É isso que Deus quer te ensinar hoje. A verdadeira alegria não vem apenas do que Deus nos dá, mas da presença de Deus conosco. E também vemos que homens, mulheres e crianças participaram. Toda a família estava envolvida. E isso nos mostra que a obra de Deus
ela não deve alcançar apenas uma pessoa. Ela deve tocar a casa, a fé precisa ser ensinada aos filhos e a gratidão precisa ser vivida em família. Amém? E a alegria de Deus, a alegria que Deus coloca na minha vida, alcançará minha casa e será ouvida de longe. Amém? E depois da festa, nós já estamos terminando, depois da festa o serviço continuou. Depois da grande celebração, o povo organizou as contribuições para os sacerdotes e levitas. E isso mostra que a obra de Deus ela não termina depois de um culto emocionante. Amém? A adoração ela precisa continuar na fidelidade diária. E eles celebraram, mas também organizaram. Eles cantaram, mas também assumiram responsabilidades. Eles ofereceram sacrifícios, mas também sustentaram o serviço no templo. Então, para nós hoje, não basta chorar em um culto, não basta sentir a presença de Deus em uma live, não basta fazer uma declaração bonita, precisamos continuar fiéis depois que a emoção passa. Amém? E a verdadeira transformação, ela aparece no que fazemos depois da celebração. Amém, mulheres? E vamos finalizar. Neemias, nos deixou as lições de não devemos esquecer quem serviu durante a caminhada. Não devemos esquecer. Toda conquista deve ser dedicada ao Senhor. A gratidão, ela precisa ser expressa. A santidade vem antes da celebração. Deus transforma a vergonha em testemunho. No reino não existe competição. A alegria de Deus alcança outras pessoas e a fidelidade deve continuar após o culto. Amém? É isso que hoje Neemias te ensina e é isso que hoje Deus tem para nós, para nos ensinar. Que nós temos que ser grato mesmo depois da vitória. Amém? Mesmo depois das nossas conquistas, continuamos a ser gratos, fiéis e buscando a santidade com Deus. Amém? Até aqui o Senhor me ajudou. Essa é a nossa frase também de hoje. Até aqui o Senhor me ajudou. Nunca fez tanto sentido, essa palavra, essa frase. Até aqui o Senhor me ajudou. Lembre-se do que Neemias passou quando você pensar em desistir de alguma coisa. Até aqui o Senhor me ajudou. Amém? Vamos orar, senão vou me atrasar muito. E amanhã a gente finaliza o 13. Foi bonito, Neemias. Eu amei mesmo, porque eu aprendi muita coisa. E muita coisa fica guardado, Foi muito bonito, Neemias. E eu gostei bastante de estudar Neemias. Até que o Senhor me ajudou. Foi lindo. Que bonito. E vamos continuar, Porque a gente pode descansar. Amém? Eu vou descansar, nós podemos descansar, mas não podemos parar. Amém? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obrigada por essa live, Senhor, por esse ensinamento, por essa palavra, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. E hoje só temos a agradecer, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, através dessas lives, através desses ensinamentos, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou, Senhor, porque tudo é Tua mão. Tudo o Senhor tem nos dado, nos livrado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos dá sabedoria do céu e discernimento espiritual, Senhor, para continuarmos, ó Pai. Enche com o Teu Espírito, ó Pai, nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos conduzir, continuar, Senhor, com nós e que o Senhor nos encoraje, nos dê força e vigor para continuar na Tua presença, debaixo da Tua presença.
Que o Senhor abençoe essas pessoas, Senhor, que estão assistindo e que ainda vão assistir essa live. E que o Senhor possa cada vez mais nos encher com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até amanhã. Vou deixar salvo aqui e já jogo lá no grupo. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia. E depois eu coloco lá o de amanhã. Deixa eu só salvar aqui para não perder.